menos hoje podemos, sem qualquer problema, ir fazendo interrupções e ir falando sobre as matérias com mais detalhe. Portanto, o que é que nós temos pensado? Já falámos sobre a história de Angola estar na lista cinzenta da FATF, já falámos sobre isto N vezes, já falámos sobre o quadro legal também. Vamos avançar imediatamente para os níveis de due diligence. Então, vou só fazer aqui a projeção. Deixem-me só ver como é que eu vos consigo meter aqui. Let me start. Ok, então vamos passar aqui rapidamente para os níveis de due diligence que podem ser aplicados. Nós falamos sempre, desculpem, temos que voltar atrás. Nós falamos sempre em due diligence avançada ou reforçada ou due diligence simplificada, mas na verdade existem 5 tipos de due diligence que são aplicáveis consoante os contextos em que estamos a fazê-las. A simplificada é a mais direta de todas, e já falámos sobre isto, são entidades cotadas, organismos públicos, e, portanto, porquê que esta due diligence é simplificada? É simplificada porque corresponde a entidades que representam vetores de muito baixo risco. Aqui, aquilo que nós temos que fazer é uma verificação mínima, a verificação de que estamos a contratar diretamente com a pessoa que tem poderes para contratar, que existe, a documentação em dia, tudo mais. Portanto, não há aqui risco associado à entidade com quem nós estamos a contratar, sejam eles clientes, fornecedores ou parceiros. Portanto, aqui a verificação é mínima. Quando nós falamos numa due diligence standard, já é ligeiramente diferente. Nós temos que fazer um mapeamento de beneficiários efetivos, temos que fazer monitorização contínua, temos que fazer uma ID completa. A maior parte das relações da Endiama com clientes ou fornecedores caberá aqui, com clientes ou fornecedores com quem existe histórico. Caberá aqui. E caberá aqui até por evolução, porque se numa primeira fase, por exemplo, na primeira vez que contratam com o fornecedor, se faz uma due diligence reforçada para se compreender mais informação sobre a organização, na continuidade dessas relações, elas passam a ser entidades, sim, na continuidade dessas relações, elas passam a ser due diligence standard, porque já verificámos uma vez com bastante detalhe, e passamos depois só a fazer a monitorização contínua e o mapeamento de beneficiários efetivos. O que quer dizer que, na verdade, mesmo que o processo de qualificação de fornecedores numa fase inicial passe por uma due diligence reforçada, por força de identificação ou por força de jurisdição contratante, não necessariamente só cinzenta ou negra, até por força da 520, sempre que estamos a falar de uma contratação feita à distância, por exemplo, temos que fazer uma due diligence reforçada. No entanto, na continuidade dessa relação, ela passa a ser standard. Qual é o critério que normalmente se aplica para perceber se é uma standard ou uma reforçada? É um valor contratual de 10 mil dólares, entre 10 a 100 mil dólares ano, mais risco médio, ou se a relação contratual for superior a 100 mil dólares ou existir qualquer outro fator de alto risco, aí deve-se fazer uma DD reforçada. Quando é que se faz máxima? Faz-se quando, no decurso de uma due diligence reforçada, nós encontramos fatores de muito alto risco. Por exemplo, temos um PEP com um conflito de interesses, temos um contrato superior a 5 milhões, temos uma estrutura de compradores opacos. Portanto, estes indicadores levam-nos a passar de uma DD reforçada normal para uma DD reforçada máxima. O que é que varia? Eu vou pedir que desliguem os microfones, por favor. Alguém tem o microfone ligado? Peço desculpa. Alguém tem o microfone ligado? Tem que tirar o som, por favor. Ok. Quando é que a DD, o que é que difere entre uma DD reforçada normal e uma reforçada máxima? Muitas vezes a necessidade de se ir buscar um advisor
muitas vezes a necessidade de se ir buscar um advisor externo para olhar para este tipo de contrato, uma verificação fina daquilo que são os potenciais cenários de conflito de interesses, ou quando temos uma estrutura de compradores bastante opaca e aí temos que fazer um mapa do que é que aquela estrutura de compradores representa, na verdade. Ao longo da sessão de hoje, vamos ver como é que estes mapas se constroem, vamos perceber na prática como é que se monta um dossiê de due diligence. Já tínhamos falado isto na semana passada, portanto, a partir da aula de hoje, vamos começar a entrar em matérias cada vez mais finas e práticas sobre como é que nós, na nossa função de due diligence, quer seja para qualificação de fornecedores, de parceiros ou de clientes, devemos fazer a recolha de informação e em que circunstâncias é que nós pedimos o quê. Quando é que nós temos que fazer uma MDD, uma reforçada máxima, máxima, máxima? Sempre que aparece uma questão de sanções, sempre que a entidade, quando pedida a identificação dos beneficiários efetivos, o recusa, sempre que temos uma estrutura daquelas tipos de trusts que nós não conseguimos identificar com facilidade, Yeah, nas uh, câmaras. Sim, sempre eu não estou a falar. Mas já que estou a temos, ler. Está temos bem, um ok. microfone ligado, desculpem. Obrigado. Um, Sempre que nós temos uma estrutura como aquelas dos trusts que vimos já várias vezes e nas quais vamos um bocadinho mais ao fundo, um, nos surge no contexto da análise e sempre que temos uma circunstância que apresenta um potencial de reporting ao IF, aí temos uma máxima, máxima, máxima. Pronto. Como é que cada uma destas se diferencia? Então, vamos lá em termos de triggers, quando é que nós ativamos uma MDD? Pronto. E começamos através da MDD, das máximas, 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 e voltamos para trás. Vamos até às mais simples. Então, sempre que existe um método confirmado na lista de sanções, sempre que o beneficiário efetivo não é identificado, sempre que temos uma estrutura societária estranha, tipo aquelas dos trusts, ou em que o beneficiário não é identificado por uma daquelas circunstâncias de confidencialidade, ou quando temos uma estrutura em cadeia que nós não conseguimos compreender porque há uma cascata de entidades que quase que oculta aqui a quantidade de informação encriptada de tal maneira que não se consegue chegar a uma pessoa específica, então aí temos uma EDD máxima. Também indícios fundados de atividade criminosa, instruções por autoridade competente, porque o BNA, o Tribunal ou o IF podem nos pedir ou dar a ordem para nós fazermos uma due diligence máxima, sempre que temos um BO identificado como um suspeito de uma investigação ativa, ou quando existem pagamentos estranhos também, seja por criptomoedas, enfim, ou sempre que há risco de tipping off. Então, o que é que nós temos que fazer numa circunstância destas? Temos que suspender toda a transação, temos que notificar quer o compliance officer, quer a direção jurídica, de que temos uma MDD em curso ou necessária, temos que documentar todo o processo. Lembrem-se daquilo que nós falámos na aula anterior. Aquilo que nós temos que fazer numa declaração de operação suspeita, quando temos que documentar ao IF, é um conjunto de informação fechada, portanto, há um conjunto de critérios, mas mais do que formalmente nós colocarmos a reconstituição da situação que temos que reportar, é isso explicar o nexo de causalidade que nos leva a nós que fizemos o reporting a dizer que aquilo é uma situação suspeita. Portanto, nós temos que demonstrar de alguma maneira o nosso raciocínio com a cadeia de informação que fomos recolhendo ao longo do tempo, até organizada cronologicamente, para quem está do lado da UIF saiba exatamente o que é que nós estamos a reportar. Aqui dizemos, se confirmada a suspeita, elaborar e submeter ROS ou declaração de operação suspeita, é indiferente como é que lhe chamamos, ao IF. Atenção que, se confirmada a suspeita, quer dizer se tivermos dúvida razoável ou confiança razoável
por assim dizer, é melhor assim, confiança razoável de que aquela operação é efetivamente suspeita. A razoabilidade é importante. Depois, nunca podemos alertar a contraparte, já falámos disto várias vezes. Temos que comunicar ao Conselho de Administração que vamos fazer uma declaração de operação suspeita, ou melhor, o Compliance Officer terá que comunicar ao Conselho de Administração que se vai fazer uma comunicação da operação suspeita ao BIF, se e só se existir impacto estratégico ou reputacional para a empresa. E ainda assim existe informação que, por uma questão de confidencialidade técnica, e é uma obrigação estatutária, decorre da lei, existe informação que o Compliance Officer e qualquer pessoa, quer da direção jurídica, quer do Compliance, tem dever de confidencialidade e não pode reportar, nem ao Conselho de Administração. Isto acontece porque a lei obriga a que exista a proteção do material de investigação, do conjunto de informações que é material de informação, de maneira a que não só não ocorra tipping off, mas que não haja uma barreira à execução do processo de investigação normal. O que é que a lei entende estatutariamente? E é a lei angolana e a lei de todo lado. De resto, é uma norma internacional. A lei entende que a cadeia de informação que é processada terá tanto mais risco e terá tanta mais probabilidade de ser exposta quanto maior é o número de pessoas que têm conhecimento sobre matérias mais confidenciais do ponto de vista substantivo de uma declaração de operação suspeita ou de uma investigação em curso. E então o que é que se entende? Entende-se que existe uma obrigação estatutária de confidencialidade, que é de resto uma obrigação normal, quer de advogados, quer da maior parte das profissões jurídicas, e essa obrigação estatutária implica que, ainda que haja comunicação ao Conselho de Administração, havendo impacto estratégico ou reputacional, ou eventualmente operacional até, a informação que é passada tem que ser apenas aquela que é necessária para traduzir o impacto que a organização pode sofrer. Portanto, informação confidencial relacionada com o processo não pode ser passada. Isto é muito, muito importante. Muito, muito importante. Outra ação obrigatória em contexto de MDD é a rescisão contratual ou a recusa com fundamento documentado, sendo que, como temos uma obrigação de tipping off, temos que encontrar um fundamento que nos permita não dizer à entidade que estamos a investigar que está a ser efetivamente investigada. Mas vamos ver isto na prática, que é para perceberem como é que nós conseguimos aplicar isto de maneira a tornar-se mais evidente o que é que efetivamente tem que ser feito. Então, no primeiro caso temos, e aqui é suposto todos participarmos, portanto vamos fazer um esforço para fazer isto em conjunto. Primeiro caso, temos uma empresa angolana com 10 anos de atividade, temos dois sócios, um com 75% e outro com 25%, num contrato de 85 mil euros por ano. Sem contas auditadas, não tem a obrigação de auditoria de contas, e é uma empresa referenciada por um colaborador da Endiama. Uma das sócias é filha do governador provincial. Que tipo de due diligence é que nós aplicaríamos neste caso? Uma due diligence reforçada. Uma due diligence reforçada. Ok. Mais Sim, porque a colegas. entidade é PEP. Porque a entidade é PEP. Mais colegas. O que é que os outros colegas acham? Due diligence reforçada ou due diligence normal? Uma due diligence reforçada, por ser Ok. uma E pessoa. qual delas? Qual daquelas 5 tipos? É EDD, é EDD+, ou... DD. EDD. Ok, EDD. Estão todos de acordo? Nem tampouco ser assim. Ok, é efetivamente uma EDD. Qual é a razão fundamental? É o facto de ser PEP, efetivamente, mas, coisa peculiar, PEP com menos de 5 anos. Isto é muito importante. Qual é o vetor decisivo desta... Qual é o vetor decisivo desta EDD? O que é que vos leva a dizer que elemento desta relação é que vos leva a determinar que é uma EDD?
Já sabemos que é o facto de ser PEP, mas eu quero que olhem para a segmentação da due diligence. Eu também olharia, Catarina, por quem referenciou, por ser referenciado por alguém dentro da Tal e empresa. qual. Mas Isso não mesmo. sei também Isso mesmo. E assim, há um dos colegas que tem Acho o. que não consegue se entender. Sim, sim, é o Sim, é isso. Leonardo. Há um dos colegas que tem o microfone ligado, está muito difícil ouvir. Mas sim, é isso. É uma EDD. Ok, e no segundo caso, temos a Trading House de Diamantes, que é uma empresa criada há 18 meses, que propõe comprar 6 milhões de dólares em diamantes em bruto. Tem um acionista único nas Caimão, é uma holding, tem um passaporte da República Democrática da Coreia, da República Democrática da China, desculpem, com conta num banco em Hong Kong. Não tem membership em qualquer bolsa. O que é que vos parece? Aqui é o quê? Que tipo de DD é esta? Aqui, Hum? Catarina, aqui sugeria uma EDD+, Ok. por aqui, por causa daqui de alguns indicadores, Ok, quais? como o tempo de maturidade da empresa e Ok. as jurisdições na qual a mesma está envolvida. Ok. Então, ainda bem que falou por essa ordem, porque eu vou ensinar-vos uma coisa. Quando nós temos vetores como a geografia como por exemplo a história da holding ser nas Caimão, quando temos geografia e temos risco no produto, e aqui temos risco no produto porque estamos a falar de um valor de contrato bastante elevado, esses dois vetores são mais importantes do que o facto da empresa existir há 18 meses. Ou seja, ver se eu consigo fazer-me entender. Quando nós olhamos para o conjunto de informações que nós temos sobre uma determinada circunstância, seja ele um cliente ou um fornecedor, nós organizamos as red flags por hierarquia de gravidade. O que é mais grave nesta circunstância aqui? Qual é a circunstância que nos salta imediatamente à vista quando nós olhamos para esta relação? É o facto de ser nas Caimão, certo? Sim. Então, se essa é aquela coisa que nos surge imediatamente à vista, esse é o vetor de mais elevado risco. É este. Por isso é que na parte de baixo temos uma lampadinha a dizer identificar cada vetor de risco separadamente antes de classificar o nível. Para que é que isto serve? Sempre que nós olhamos para os vetores de risco, e identificamos, nós olhamos para aqui e identificamos o que é que temos. Temos uma empresa criada há 18 meses, é um vetor de risco, é. Então, sublinhamos. Depois temos 6 milhões de dólares em diamantes em bruto, é um vetor de risco, é um vetor de risco. Depois temos acionista único, é um vetor de risco, é um vetor de risco. Depois temos holding nas Caimão, idem aspas. Depois, o que é que nós fazemos? Olhando para cada um destes vetores, nós vamos tentar dar-lhes peso. Qual é o mais urgente destes todos? É o facto de ser uma holding nas Caimão. Qual é o imediatamente a seguir? É ser um passaporte da República Democrática da Coreia, sendo uma holding de acionista único relacionada com a qual nós não temos grande informação. Então, estes dois vetores são suficientemente graves para consumirem o facto de a empresa estar criada há 18 meses. Isto ficou mais ou menos claro? É porque esta parte é difícil. Ficou assim, ficou Ok. assim. Pronto. E então aqui é efetivamente uma EDD+. Então agora temos exercício C. Temos uma consultora britânica cotada em bolsa, listada na London Stock Exchange há mais de 30 anos, ou há 30 anos, que propõe assessoria em gestão de riscos. Estamos a falar de um contrato de 180 mil dólares por ano, é uma entidade referenciada pelo Banco Mundial. O diretor responsável é um cidadão britânico sem status PEP. O que é que vos parece esta? A nós parece que será uma DD Standard. É uma A empresa DD cotada em standard. bolsa, vamos fazer a identificação completa dos beneficiários efetivos, mas como é a primeira relação que se mantém,
Presumo que seja uma standard. Não, é outra a seguir. Standard não, é EDD, é a avançada. Porquê? Podia ser uma standard, mas não, é uma avançada, apenas por um critério, é o valor do contrato. Catarina, desculpa. Força. Bom dia. O Bom valor do dia. contrato será muito baixo para Não, o. não é isso. A diferença é entre uma EDD, entre uma due diligence standard e uma due diligence reforçada, o vetor principal normalmente é o valor do contrato. Se o valor do contrato é superior a 100 mil dólares, então já temos que fazer uma reforçada, não é uma standard. Porque se considera que um contrato acima de 100 mil dólares ano já não chega para uma standard. Aqui o critério é o valor do contrato. A circunstância que lá temos, em termos de indicadores, é perfeitamente normal. Podíamos fazer uma standard. Provavelmente, ao fim de algum tempo, por serem referenciados pelo Banco Mundial, até poderíamos fazer uma simplificada. O que é que acontece? Estamos a olhar para um contrato que tem um valor acima de 100 mil dólares por ano. Sempre que nós temos um contrato com um valor acima de 100 mil dólares por ano, nós temos que, numa primeira fase, fazer uma EDD reforçada. Apenas pelo valor do contrato. Estas são recomendações que vêm de resto da FATF, e que são complementares àquilo que a própria legislação angolana determina. A legislação angolana diz-nos quando é que temos que fazer uma reforçada, e uma simples, mas não nos dá a granularidade de detalhe nem critérios decisores de como é que nós devemos diferenciar este processo internamente. Então, como é que se diferencia este processo internamente? Desta maneira, com as indicações que vêm da FATF. Sempre que o contrato for superior a 180 mil dólares ano, se não houve uma EDD reforçada anterior, vamos fazer uma EDD reforçada. Se já fizemos uma EDD reforçada este ano, e há um reforço do contrato e o contrato é acima de 180 mil dólares, então podemos fazer uma standard. Mas só nessa circunstância. Boa? Ok. Então, exercício seguinte. Temos a JV Mineira, que é uma empresa moçambicana, recém-constituída em Maputo. O sócio maioritário é irmão de um ex-ministro angolano, que saiu há 3 anos, que propõe a JV para uma nova concessão no Malange. Estamos a falar de um investimento de 12 milhões de dólares. O sócio minoritário tem 40% num fundo das Maurícias. O que é que vos parece isto? O que é que vocês diriam que esta é? Esta parece-vos uma reforçada máxima, máxima mais, o que é que esta vos parece? Então, Parece uma reforçada máxima. é isso, é uma reforçada máxima. Porquê? Pelo sócio maioritário ser irmão do ex-ministro há 3 anos, Uhum. o valor e o fundo do segundo sócio nas Maurícias. Ok, boa, é isso mesmo. E aqui o risco maior, se tivermos que olhar para os vetores de risco, como vimos lá em cima no exercício B, qual é o vetor de risco mais elevado aqui? Valor. O valor, há aqui dois, na verdade, que são concomitantemente importantes, que é o facto de haver um familiar de um PEP que tem o controle maioritário da empresa e o valor do contrato, efetivamente. Então, o que é que nós conseguimos tirar de lições críticas, absolutamente críticas deste exercício? Que é aquilo que nós vamos ver aqui no slide seguinte. Então, aquela coisa que vos estava a ensinar sobre como é que nós fazemos a avaliação de risco. O maior vetor de risco, quando nós fazemos a definição do que é que são vetores de risco de cada exercício, ou de cada circunstância, atribuímos um nível de risco de acordo com aquilo que é a circunstância que nos aparece. O maior vetor de risco determina o nível de due diligence que nós temos que fazer, não é a média.
O juízo de ponderação só se aplica quando nós temos vetores de risco todos do mesmo, todos da mesma ordem, que é uma empresa com 18 meses de existência e não tem presença nas redes sociais, mas é uma spin-off, ou seja, é uma subsidiária de uma empresa que contrata connosco há 5 anos. Vocês veem a risco numa circunstância destas? Vamos imaginar, vocês têm um cliente há 5 anos, ou um fornecedor há 5 anos, que faz uma empresa spin. Os sócios chatearam-se e um dos sócios abriu uma empresa concorrente, ou outra coisa qualquer. Vocês veem risco nesta circunstância em particular, muito alto, ou acham que é uma situação que justifica, por exemplo, uma EDD reforçada normal? O que é que vos parece? Sim? Portanto, temos uma empresa que contrata convosco há 5 anos, os sócios chatearam-se e um dos sócios criou outra empresa enquanto aquela está a ser fechada para contratar connosco. O que é que vos parece? Então, ninguém? Parece um EDD normal. Parece uma DD normal, tal e qual. Porquê? Porque temos contexto, não é? Aquela empresa existe há pouco tempo, mas temos contexto. Portanto, quando eu vos digo há um juízo de ponderação, esse juízo de ponderação tem a ver com contexto também. Relativamente aos fatores de risco, nós olhamos sempre para aquilo que são os fatores de risco mais elevados. É por aí que se determina o nível de due diligence a fazer. Depois, a segunda coisa que nós verificamos é que sempre que temos um contrato acima de 100 mil dólares, então estamos a falar de pelo menos uma EDD reforçada ou de uma standard se tiver havido uma reforçada no espaço inferior a 1 ano. Sempre. Sempre que temos um familiar PEP nos últimos 5 anos, temos uma reforçada obrigatória. E aqui é por força de lei, portanto, não temos nenhuma alternativa a fazer desta maneira. Vamos continuar a ver mais exercícios para Catarina, e se perceber. for um PEP de 6 anos, 6 ou 7 anos? Se for um PEP de 6 ou 7 anos, podemos fazer uma DD standard se for alguém com quem nós temos uma relação, por exemplo. Mas depende da circunstância. Depende muito da circunstância. E depende do contexto do contrato também. Aliás, o que é muito importante se lembrarem relativamente a estas normas? Estas normas são meramente indicativas. São o critério mínimo que se aplica em situações de risco máximo. Obviamente, de acordo com o contexto, nós podemos simplificar, por exemplo, passando de uma máxima, passando de uma reforçada para uma standard, se temos histórico e já verificámos aquela entidade, ou o contrário, ou ter até a indicação de que naquela circunstância poderíamos fazer uma standard e afinal fazemos uma reforçada porque verificamos risco numa camada qualquer. Perfeitamente possível, ok? Portanto, vamos ver aqui um novo exercício para olharmos para esta questão do mapeamento de beneficiários efetivos. Temos uma empresa que é a Diamond Venture S.A., que é uma empresa para negócio com a Endiama. O que é que temos aqui? Temos esta empresa é detida a 60% pela Africa Holding BV da Holanda. Temos um beneficiário efetivo português, que é o João Silva, que tem 70% da empresa, e depois 30% é detido pelo Silva Family Trust, que é um fundo, um trust da família Silva nas Caimão. O settler deste fundo é Maria Silva, que é a esposa do Sr. João Silva. O trustee é Cayman Legal Services, portanto, o trustee, se bem se lembram, é uma entidade que faz a gestão, no fundo, daquilo que é a operação do trust. Como sabem, os trusts não têm personalidade jurídica, são entidades que são fiduciárias relacionadas com um prestador de serviços, que existe uma relação de confiança que faz com que essa entidade gira o dinheiro ou o património da família que funda o trust.
E depois, portanto, neste caso, o trustee, a entidade que gere o capital, o património deste fundo é a Cayman Legal Services, e os beneficiários são os filhos e netos do Sr. João. Os restantes 40% desta empresa são detidos pela Mining Invest Limited, que também é nas Caimão, que é detida por um trust anónimo. Este trust anónimo tem um trustee, que é a BVI Legal Corp. A única coisa que nós sabemos sobre esta entidade é que tem ligações à Angola. O que é que este exercício que vamos fazer nos pede? Pede que desenhemos o organigrama completo de entidades, portanto, vou-vos dar 2 minutos para olharem para esta estrutura e me dizerem o que é que vos parece estranho, e vamos fazer o cálculo das participações efetivas em cadeia. Portanto, perceber o que é os 70% que o Sr. João Silva tem sobre a African Holding e o que é os 30% que o Silva Family tem sobre a African Holding, a mesma coisa relacionada com o Trust, que detém os restantes 40% da entidade. Portanto, 2 ou 3 minutos para fazermos isto, que é para conseguirmos continuar a discutir e verificarmos se estamos a fazer a avaliação de BOs da forma correta. Está bem? 2 minutos. Alguém quer pegar aqui nas participações efetivas? Quem é que quer resolver esta parte das participações efetivas? Então, ok. Então eu ajudo com esta parte, mas vamos resolvendo isto em conjunto. Como é que nós sabemos quanto é que o João Silva efetivamente detém da African Holding? Ok, nós sabemos que ele tem 70% de 60%, correto? Portanto, se nós tivermos que multiplicar os 60% pelos 70%, nós sabemos que ele, na verdade, tem 42% da African Holding. Se ele tem 42%, então é ou não um beneficiário efetivo sujeito a DD? É sim. Ok, boa. Então depois temos a esposa. A esposa é a settler de 30% do Family Trust. Portanto, como é que nós calculamos quanto é que ela tem da empresa? É 30% de 60%.
Então, 30% de 60 seria 18%. 18% é abaixo do limiar. Ela teria que ser ou não sujeita a EDD como beneficiária efetiva. Teríamos que ver o regime do casamento, não? Sim, o regime do casamento também é importante, mas vamos admitir que isso não era aplicável por uma razão qualquer. Efetivamente é. Catarina, Diga. nós aqui na auditoria interna de Catoca diríamos que sim, pelo local onde se encontra o Trust, que são as Ilhas Caimão. Que apesar Sim, dela não. não ter. Certo, mas é assim, uma coisa é a DD do Trust, outra coisa é a DD dela enquanto individual. São coisas diferentes. Ela é parte de interesse. Ok, ela é parte interessada, de facto, mas há uma razão de ser para isso. Diga? Ok, há uma razão pela qual ela será sempre alvo de uma EDD autónoma individual, que é o facto de ela ser settler do trust. Qualquer Sim. entidade que é settler do trust, qualquer pessoa que seja settler de um trust, mesmo que detenha 5% de uma empresa qualquer, não interessa, eles são a entidade beneficiária que tem que ser sempre avaliada em EDD individual. Sempre. O critério aqui é controlo, não é participação. Lembram-se que nós vimos que haviam 3 critérios, certo? Sim. Pronto, este é um dos casos em que se aplica sempre o critério de controle. Sempre. Depois, há o facto de ela ser casada com o João Silva também, não é? Certo. Depois, temos a Mining Invest Limited. A Mining Invest Limited é um dos pontos críticos desta circunstância de exercício que estamos a ver, porque eles têm 40% da Diamond Venture, não é? Mas estes 40% são detidos por um trust anónimo. E o trustee é uma empresa de gestão. E a única coisa que nós sabemos é ligações à Angola. O que é que nós tínhamos que fazer neste caso? Não temos informação sobre o beneficiário efetivo. Só sabemos ligações à Angola e sabemos que o trustee é uma entidade legal. Diga, Núrio. Solicitaríamos os Articles of Incorporation do Trust. Definitivamente, mas antes disso acontecer, tinham que qualificar a DD que é aplicada aqui, a estrutura de due diligence que é aplicada aqui. Máxima, tal e qual. Máxima, tal e qual. Máxima. Em grande Nós medida, precisamos chegar aos beneficiários efetivos destes 40%. tal e qual. Isto é um trigger de DD máxima e por uma razão, porque não se consegue identificar quem é o beneficiário efetivo destes 40%, não é? Quando nós não conseguimos identificar quem é o beneficiário efetivo destes 40%, nós temos um problema que imediatamente despoleta a DD máxima. Ok. Então, e relativamente à documentação obrigatória para cada uma destas entidades, o que é que nós temos que pedir para cada uma destas entidades? O que é suposto? Que tipo de documentação é que nós pedimos para estas due diligences? O que é que vos parece? Então, que documentação é que nós pedimos aqui nesta. Ok, então, ficamos com esta para resolver agora a seguir no slide seguinte, em que vamos ver exatamente o que é que temos em termos de entidades e já vemos o que é que nós temos aqui de documentação a pedir. Portanto, nós temos a Diamond Venture, que tem 60%. Usem, quando eu partilhar convosco agora os slides, usem esta estrutura como estrutura de suporte quando estão a fazer DDs do vosso lado.
Portanto, temos a Diamond Venture, que é detida a 60% pela Africa Holding, 40% pela Mining Invest. Aqui sabemos que é um trust anónimo, aqui é o Trigger, como estávamos a falar. Aqui temos 70-30. Aqui temos um tique no João Silva, porque tem 42 efetivo. No caso dela, temos como settler, há uma BO por controle. E aqui temos o trigger, como vos dizia, de DD máxima, por causa da questão de ser informação irresolúvel. Então, checklist operacional que nós temos que pedir. Isto é usável quer para este caso, quer para qualquer outro caso em que temos que fazer DDs. Fase 1. Esta é a estrutura da EDD reforçada. Portanto, uma EDD reforçada normal. Já vos digo qual é a diferença entre esta, em termos de documentação, e as restantes. Portanto, certidão de registro comercial, não inferior a 30 dias, ou com data não superior a 30 dias, estatutos e ato constitutivo, os Articles of Incorporation de que falava a Maria há pouco, a lista de acionistas e as participações, o mapping de beneficiários efetivos até à pessoa singular, usando o método de multiplicação, se não tiverem sido devidamente identificados as percentagens reais de cada um dos beneficiários efetivos. Somos nós que fazemos isto, que fizemos ainda agora. Depois, a identificação de cada beneficiário efetivo, passaporte, comprovativo de morada, indicação de que não tem mais nenhuma nacionalidade e a declaração do beneficiário efetivo assinada pelo representante legal da organização. A título de referência, por exemplo, em Portugal nós temos esta declaração de beneficiário efetivo como parte da documentação da empresa. Existe um documento do Estado que identifica todos os beneficiários efetivos e as respectivas participações até em empresas paralelas. Portanto, quando nós pedimos, ou quando vocês nos pedem uma declaração de beneficiário efetivo, tem identificação legal completa feita pelo Estado português de todas as relações paralelas daquele beneficiário efetivo daquela organização, portanto simplifica bastante o processo. Depois, fase de screening, sim. William, diga. Bom dia, doutora Catarina. Bom dia. Ok. Não sei se já foi dito anteriormente, como só tive a oportunidade de entrar agora para a sessão, mas eu gostava de perceber, a análise financeira é pedida em todas as DDs, tanto simplificadas como reforçadas, ou só para quando estamos estamos a fazer um IDD? Para aquelas diligências simplificadas que nós efetivamente são de risco baixo, nós devemos pedir também a documentação financeira da empresa ou só quando efetivamente são de risco elevado? Gostava, por favor, de Só quando perceber. existe risco. Vamos voltar atrás porque esta parte é muito importante. Vamos voltar atrás. Desculpem. Vamos voltar atrás aqui a esta parte, que esta parte é muito, muito importante. Ok, Ok, obrigada. então, nós temos 5 tipos de due diligence. Não 3, não 2, são 5. Temos as simplificadas, as standard, as reforçadas máximas e as máximas máximas. Ok? William e mais colegas do GNAC, aqui vou precisar que me façam perguntas, eu vou explicar isto tudo, vão fazendo perguntas, porque isto é mais fácil de nós compreendermos com a pergunta-resposta do que se eu estiver para aqui a falar durante minutos e minutos e depois perdermos aqui o comboio. Então, de onde é que surgem estes 5 tipos de due diligence? Então, o que é que acontece? A lei angolana fala-nos de 2. Na verdade, diz-nos quando é que é simples e quando é que é reforçado. Mas a lei angolana não explica como é que nós havemos de fazer a segregação da due diligence em termos de risco. O que nos explica isso é a legislação internacional, são as indicações que vêm quer da FATF, quer dos diferentes regulamentos e demais recursos internacionais que nos explicam como é que se deve fazer a diferenciação dos tipos de due diligence face ao risco. Então, o que é que nós temos? Temos a simplificada, que é ou para contratos de valor abaixo de 10 mil dólares ano, ou quando são entidades cotadas e organismos públicos angolanos em que a verificação é mínima porque o risco é mínimo. Quando é que nós fazemos uma standard?
Fazemos uma standard para contratos entre 10 a 100 mil dólares por ano e o risco é médio. A maior parte das relações da Endiama com jurisdições cooperantes ou até dentro de Angola, em que os contratos sejam inferiores a 100 mil dólares por ano, passam por ser uma standard. Nestas, nós não precisamos de pedir documentação financeira. Não faz sentido. Estamos a olhar para um valor de contrato baixo e estamos a falar para uma entidade que já tem uma relação connosco. Quando os contratos são superiores a 100 mil dólares, nós fazemos uma reforçada, ainda que não exista nenhum red flag em particular. Ainda que. Mas só a fazemos uma vez. Se estivermos a falar de um fornecedor com quem nós vamos ter uma relação de longa duração, e cujos contratos tipicamente são superiores a 100 mil dólares por ano, nós fazemos a reforçada uma vez no ano e depois passamos a fazer uma standard. Na reforçada, nós podemos pedir alguma informação financeira, mas não toda. Porquê? Porque isso é aquilo que se pede quando existem red flags ou quando existe necessidade ou dúvida, necessidade de acautelar risco mais alto por dúvida relacionada com a entidade. Ficou mais ou menos claro esta parte? Ficou claro, Ok. doutora Catarina. Quando Obrigada. é que nós fazemos uma reforçada máxima? Quando o contrato é superior a 5 milhões, quando quando o tipo de compradores é completamente opaco, ou quando temos um PEP qualquer, um conflito qualquer. Imaginem, PEP com conflito de interesses, porque a relação desse PEP com a nossa organização é como aquela que nós tínhamos visto no exercício de há pouco, que havia um PEP que tinha uma pessoa de família que tinha recomendado o contrato para a Endiama, uma coisa desta linha. Pronto, aí temos um PEP com conflito de interesses, aí temos que fazer uma reforçada máxima. Quando é que nós fazemos uma máxima máxima? Quando há sanções, quando há item sanções, quando há recusa de beneficiário efetivo, quando existem indícios de crime, de branqueamento de capitais, aqui é uma máxima máxima, aqui não se pode avançar. Pronto, vamos voltar ali onde estávamos, que é para nós percebermos o que é que tem que ser entregue. Numa reforçada normal, nós podemos pedir a source of funds, a origem dos fundos desta transação e a capacidade financeira compatível com o volume proposto e a conta de pagamento. Portanto, mesmo nome, mesma jurisdição. Quando é que nós pedimos as contas auditadas dos últimos 2 exercícios e o balancete e todas essas coisas? Força, tem uma questão. Diga. Érica. Doutora Catarina, bom dia. Sim, bom dia. Eu queria saber qual seria então a documentação financeira mínima que nós podíamos pedir quando a doutora Catarina se referiu a alguma, mas não toda. O que é Ok, que se enquadraria nessa vertente? Era isso que eu estava, era aí que eu ia entrar agora. Portanto, conta de Ok. pagamento, mesmo nome, mesma jurisdição, capacidade financeira compatível com o volume de negócios proposto. O que é que nós podemos, já vimos o que é que nós podíamos pedir de documentação atestativa de capacidade financeira. Podemos pedir balancete, por exemplo, mas numa circunstância em que não haja grandes dúvidas relativamente à entidade e seja só uma reforçada normal, nós podemos pedir a declaração de capacidade bancária. Isto é uma coisa normal. Pedir ao banco que faça um documento a explicar que aquela entidade tem ou não tem capacidade para contratar com aquele valor. E a origem dos fundos. De onde é que vêm os fundos? Qual é o fluxo financeiro que os fundos vão ter neste caso? Como é que nós sabemos aqui a origem dos fundos no caso de um fornecedor? É, por exemplo, o contrato, ok? O que é que nós pedimos numa circunstância em que nós temos dúvidas? Ou porque é a primeira vez que nós contratamos com aquele fornecedor, ou porque temos realmente dúvidas relativamente a eles? Contas auditadas dos últimos 2 exercícios e os balancetes. Ficou clara a diferença? Ficou sim, doutora Catarina. Boa. É porque esta parte é fundamental para acelerar até o nosso trabalho de compliance. Existem circunstâncias em que nós temos que pedir muito mais documentação, existem circunstâncias em que nós pedimos documentação a mais. Nós não podemos pecar nem por excesso nem por defeito por uma razão, porque isto, para além de ser um peso operacional gigante para a equipa do BNAC, também é um atraso considerável no processo normal de contratação. Portanto, quanto mais standard isto ficar, mais fácil isto fica, mais fácil o processo se torna e mais rotineiro se torna. O que faz com que isto se torne
o que faz com que isto deixe de ser um transtorno a nível de operações, e passe só a ser uma coisa normal de verificação. Eu vou-vos dar alguns ficheiros, até como parte dos manuais das aulas e destes exercícios que nós estamos a discutir hoje, que lhes permitem ter uma espécie de guião para usar no dia a dia. Quando é que eu tenho, em que circunstâncias é que eu tenho que pedir o quê? Que tipo de documentação é que eu posso pedir? Ok, e nesta circunstância, que até é considerada normal, onde eu não tinha que pedir contas auditadas, o que é que acontece se. Acho que foi o Dr. António Lourenço que entrou. Muito bom dia, tenho que desligar o seu microfone, por favor. Muito obrigado, obrigado. Nada. Ainda está? Acho que já estamos bem. Em que circunstâncias é que uma circunstância em que uma due diligence reforçada passa a ser uma reforçada máxima e quando é que temos que pedir mais documentação? Eu vou-vos entregar uma espécie de tabela que vos permite no dia a dia ir fazendo isto até isto entrar de forma automática. Depois, passamos para a questão da aprovação e documentação. Ficha de avaliação de risco. Vimos há pouco que. Oi, acho que ainda estamos com o microfone ligado. Podem verificar, por favor? Vimos há pouco que a avaliação de risco, vamos voltar aqui atrás mais um bocadinho, só para vos mostrar o slide que estávamos a ver há bocado. Então, Isilda. Doutor António Lourenço, acho que ainda tem o seu microfone ligado, desculpe. Deixa-me ver se eu ainda consigo. Já está desligado, doutora Catarina. Não, ainda estou a ouvi-lo. Agora já está. Igilda, diga, bom dia. Diga, Igilda. Está sem som. Doutora Catarina, bom dia. Olá, bom dia. Não consigo ligar o microfone, então vou falar a partir da Érica. Não se preocupe, diga. Doutora Catarina, tenho aqui uma questão. Queria saber se eu, em determinado momento, uma empresa apresentar mais de 1.000 acionistas, mais SA, mais de 1.000 acionistas não identificáveis, penso que se calhar as cotas devem ser por, como é que chamam? Ao portador, as ações, ao portador. E nenhuma delas tem acima de 5% da cota societária. Queria saber se essa seria uma questão suscetível de uma due diligência reforçada. Sim, só não. Isso é normal numa sociedade anónima. Nas sociedades anónimas é normal que exista uma dispersão do capital até por mais do que 1.000 pessoas. Perfeitamente normal. Em relação à identificação em si só do beneficiário efetivo, qual seria o passo a seguir para chegarmos a identificar todos, se não pelo menos alguns? São sociedades anónimas. Não têm que identificar 1.000 beneficiários efetivos, porque estamos a falar de uma sociedade anónima, não é? Agora, a própria sociedade anónima, dependendo de quem é, há de ter documentação que pode disponibilizar relacionada com a sua estrutura societária. E se é uma sociedade anónima, tem contas publicadas. Se tem contas publicadas, não temos necessariamente que fazer uma EDD reforçada porque ela tem 1.000 acionistas. Ela há de ter contas publicadas. Mas é assim, não existem. Vamos lá ver. Quando nós olhamos para uma sociedade anónima, quando nós fazemos a recepção de um processo destes e olhamos para a estrutura da entidade a verificar, a primeira coisa que nós temos que perceber é onde é que existem os vetores de risco. Por isso é que eu voltei aqui a este slide é muito importante.
o facto de ser uma sociedade anónima como ilacionistas não é necessariamente um vetor de risco. Ok? Dependendo do tipo de contrato, é que vocês podem achar que existem vetores de risco ou não. Sem olhar para o caso concreto, eu não lhe consigo dizer se existem vetores de risco elevados, mas o facto de ser uma sociedade anónima como ilacionistas, quer dizer, é o normal, uma sociedade anónima. Uma SA, por definição, é uma entidade em que os sócios não estão identificados. Não é? Depende da entidade que é, depende do contrato. Mas à partida, só por isso, não me parece que seja o suficiente para trigger de uma DD reforçada. Atenção, uma coisa é a due diligence reforçada da organização, outra coisa é a due diligence reforçada individual da pessoa, dos seus sócios. Não são uma e a mesma coisa. Conseguimos perceber a diferença? Colegas do GNAC, isto é muito importante que seja compreendido. O facto de nós fazermos uma due diligence reforçada a uma organização não quer dizer que nós tenhamos que fazer uma due diligence reforçada aos seus sócios individualmente. O que nós precisamos de perceber é qual é a estrutura societária. Temos uma sociedade anónima com uma dispersão de capital por 1000 pessoas. Todas as pessoas têm menos de 5%. Foi isso que me disse. Gilda. Olá? Estamos sem som. Eu preciso que alguém ponha o som, que é para falarem comigo. Doutora Catarina, não percebi. Então, estava-lhe a perguntar se todas as pessoas dessa sociedade anónima tinham menos de 5%. Dessa sociedade anónima em particular. Está sem som outra vez. Já. Sim, sim. Ok. O sítio de registro da sociedade era onde? É uma entidade americana que tem Sim. uma filial na Espanha e tem uma Sim. sucursal aqui em Angola. E só tem essas três. Não, estão mais espalhadas por mais de 65 países. Então, isso indica-me que há de ser uma daquelas multinacionais gigantes em que é perfeitamente natural que exista uma dispersão de capital social. A ser assim, quando nós olhamos para uma dessas entidades, entidades com mais de 60 países, com um capital social disperso por 1000 sócios, provavelmente é uma empresa conhecida e provavelmente, apesar de ter um capital social bastante disperso, ela já tem alguma identificação possível, quer através de contas publicadas, por serem sociedades obrigadas a relatórios e contas públicas, especialmente se estivermos a falar da jurisdição americana, e quase certeza na jurisdição europeia também. Portanto, aí não estou a ver a necessidade de uma EDD reforçada a nível dos sócios. Atenção. Mas há uma forma simples de resolver isto, é pedir as declarações de beneficiário efetivo. Não é? Não há que fazer uma EDD reforçada para isto, é só pedir a declaração de beneficiário efetivo. Conseguimos perceber a diferença aqui? Que é assim, eu não preciso, eu só faço uma EDD reforçada com eventual identificação do nosso lado dos beneficiários efetivos, se quando pedida à sociedade ela não o disponibilizar, mas a sociedade há de poder disponibilizá-lo, não é? Eles publicam contas, certo? Sim? Certo, certo. Vocês, quando olharam para uma circunstância dessas, pediram a identificação dos beneficiários efetivos? É uma dúvida que eu levantei porque ainda está em curso. Pronto, é porque assim, não há que fazer uma EDD reforçada aqui, se calhar, sequer. É uma standard, normal. Porque a não ser que a não ser que o valor do contrato seja muito elevado, é assim, o valor do contrato pode ser alto para uma instância e isso não quer dizer que ele fique nos triggers dos 180 capas ano. Atenção. É uma questão de se ver. Mas, de qualquer das maneiras, o facto de ser, por exemplo, uma EDD reforçada, não quer dizer que tenham que pedir toda a documentação e mais alguma, como vimos há bocado. Atenção, há aqui critérios
de pedido de documentação, o facto de existirem 1000 acionistas nesta sociedade em particular, não faz com que lhes tenham que pedir indicações financeiras. Nem nada que se pareça, é uma sociedade anónima, eles publicam contas. Também não faz sentido estar a verificar se beneficiário efetivo a beneficiário efetivo. Eles vão ter essas declarações, essa mesma informação, nas contas publicadas. Faz-vos sentido aquilo que eu vos estou a dizer? Doutora Catarina, Força. a esse respeito nós considerarmos o Conselho de Administração como beneficiários efetivos. O Conselho de Administração como beneficiários efetivos, não estou a perceber como, desculpem. Sim, a lei apresenta 3 critérios para os beneficiários efetivos. O primeiro critério, se não me engano, é sobre a participação no capital social Certo, e o terceiro é exatamente o controle direto das operações certo. da empresa. Quem tem esse controle direto, a nosso ver, é o Conselho de Administração, os administradores executivos. Sim. E quando nos deparamos com uma situação dessa, em que o capital é disperso e a empresa é cotada em bolsa, nós olhamos mais para os beneficiários efetivos no sentido do Conselho de Administração. Sim, mas faltou-vos falar-me de um pormenor importante, que é a empresa cotada em bolsa. Se estamos a falar de uma empresa cotada em bolsa, efetivamente usamos o critério do controle efetivo da empresa. Se não estamos a falar de uma empresa cotada em bolsa, então eventualmente olhamos para o critério dos detentores do capital social. Mas agora deixem-me fazer-vos uma pergunta. Se estamos a falar de uma empresa cotada em bolsa, com contas publicadas, que tem identificação de todo o seu percurso ao longo do tempo, parece-vos que isto é uma entidade que vos levanta risco? Não necessariamente, doutor. Não, ok, então explique-me. Preciso que me expliquem a parte do não necessariamente. Quero que me expliquem a linha de raciocínio que estão a seguir, que é para eu vos poder ajudar. Nós não estamos a olhar para este caso em concreto. Estou aqui a colocar uma hipótese, mas ainda que a empresa seja cotada em bolsa, pode existir algum acionista que seja sancionado. Não, Então, efetivamente. aí nos apresenta algum tipo de risco. Efetivamente, mas se a empresa é cotada em bolsa, atendendo a que as sanções neste momento são aplicadas maioritariamente pela Europa e pelos Estados Unidos, o acionista já foi sancionado, a entidade não é sancionada. Atenção, há aqui uma coisa que nós temos que entender. A nossa área de compliance não pode ter um critério de compliance mais apertado do que as organizações supervisoras. Isso não faz sentido. Nós não vamos estar a fazer a verificação que entidades cotadas em bolsa têm, porque as entidades cotadas em bolsa estão sujeitas ao regulador. Vamos voltar atrás aqui a uma coisa que era importante. Entidades cotadas na OCDE é uma DD simplificada. Entidades cotadas na OCDE é uma DD simplificada. Ok? Ainda que seja no processo de onboarding. Ainda que seja num processo de onboarding. A não ser que o valor do contrato seja estapafurdiamente elevado, e estapafurdiamente elevado, estamos a falar acima de 5 milhões, não faz sentido para uma empresa cotada nós estarmos a fazer uma DD reforçada. Não faz. São empresas cotadas. E porquê é que não faz sentido? Eu passo a explicar porque é que isto não faz sentido. Porque quando nós olhamos, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui neste, porque este é o mais importante aqui. Quando nós olhamos para uma entidade cotada, as entidades cotadas são sujeitas a screening de reguladores internacionais. O regulador internacional, quando detecta que existe um PEP ou um órgão sancionado, ou uma circunstância qualquer em que o compliance normalmente deveria ter que operar, é o próprio regulador que bloqueia aquele acionista ou aquela entidade. E bloqueia de forma imediata, não tenho a menor dúvida. No tempo em que eu fazia compliance para o fundo de investimento, nós tivemos 6 meses com a nossa licença de transação suspensa, porque um dos nossos clientes foi indevidamente identificado numa lista de sanções.
E o nosso cliente era investidor e tinha um conjunto de investimento particularmente expressivo junto do fundo. E, como tal, o regulador não só suspendeu a possibilidade daquele investidor fazer o que quer que fosse, como suspendeu a capacidade do nosso fundo transacionar durante 6 meses, porque tínhamos um investidor que tinha tido um hit numa coisa, e até tinha a ver com coincidência de nome e de residência. Azar dos Távoras, este senhor vivia e tinha o mesmo nome que um outro senhor que estava sancionado. Portanto, quando estamos a falar de entidades cotadas, nós não estamos a falar de due diligence avançada, senão estamos a fazer nós mais trabalho do que o próprio regulador. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade, mesmo num processo de onboarding. A única coisa que nos pode levar a fazer uma DD e mesmo assim reforçada do ponto de vista contratual, não é a entidade, é ser uma DD de um contrato que esteja acima de um determinado valor. E é ao contrato, à relação contratual. A razão pela qual eu vos expliquei que havia necessidade de segmentar as matérias que eventualmente podem gerar red flags e as matérias de uma due diligence tem a ver precisamente com isto. Se a entidade é cotada em bolsa, então, por força da entidade, aquele contrato seria uma due diligence simplificada. Se aquele contrato é superior a 5 milhões, então aquela due diligence só é reforçada na parte do contrato, não é na parte da entidade. Percebem a diferença? Nós temos due diligence a 3 níveis. Temos nas pessoas, na transação / relação contratual e na entidade. Na entidade nós fazemos de acordo com aqueles critérios que vos mostrei há pouco. Na relação contratual são os critérios de valor do contrato ou quando a legislação, nomeadamente a angolana, nos diz que tem que ser. Quando é que, por força do contrato, a legislação angolana nos diz que tem que ser uma DD reforçada? Quando estamos a fazer contratação à distância, por exemplo. Quando é que nós fazemos investigação das pessoas propriamente ditas? Quando os BOs têm acima de 20% de controle de uma organização. É nestes casos, ok? Por isso é que nós fazemos as fichas de avaliação de risco. Voltando a este slide, nós fazemos a ficha de avaliação de risco porque os vetores que nós temos que analisar são aquilo que determina como é que nós vamos fazer a DD. Estes vetores têm que estar sempre identificados, sempre. Nós vamos fazer exercícios ao longo das próximas semanas para isto ficar mais claro. Mas eu preciso que me vão colocando todas as vossas dúvidas, porque estas matérias são fáceis na teoria e extraordinariamente difíceis na prática. Na prática é muito difícil perceber quando é que nós fazemos uma, quando é que nós fazemos outra, a não ser que isto esteja muito bem consolidado. Ok? Dúvidas até aqui? Ninguém? Ok, então. Depois, a parte de aprovação e documentação, só para terminarmos este slide e depois fazemos a nossa pausa até às 10h35 e continuamos seguidamente, até porque vamos ter que voltar para trás e para a frente, que com aqui a disrupção dos colegas do GNAC chegarem um pouco mais tarde, vamos ter que rever algumas coisas aqui das matérias. O que é obrigatório sempre? É sempre obrigatório o parecer do GNAC relacionada com a DD que se fez para aquele processo em particular. Há sempre a aprovação do Compliance Officer e no caso de haver uma EDD+, há aqui a necessidade de aprovação do CA, sendo que há aqui especificidades relacionadas com esta aprovação do Conselho de Administração. Depois, o dossiê tem 6 secções, conforme a nossa norma interna. Vamos ter a oportunidade de olhar para isto também ao longo da próxima semana, ou desta semana. E existem revisões que devem ser feitas, umas trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente. Eu digo-vos aqui, EDD semestral depende da origem da EDD. Se a EDD for motivada por red flags, então é semestral. Se não for motivada de red flags, se for motivada por qualquer outra característica que leva à EDD, vamos voltar atrás só para podermos verificar. Então, já sabemos que podemos ter uma EDD sempre que
estejamos a falar de um PEP ou de um contrato feito à distância por força da Lei 5/20, ou de uma situação de jurisdição cinzenta ou negra, ou de uma offshore, ou de uma red flag. Posto isto, se estamos a fazer contratação à distância e se não existe nenhum red flag que justifique a verificação semestral, então essa próxima revisão é anual. É, por exemplo, o nosso caso, o caso da Stark Data. A não ser que vocês tenham encontrado algum red flag ou que algum de nós seja PEP, à partida, aquilo que justifica que seja feita uma DD reforçada, no nosso caso, é o facto de sermos uma entidade internacional a contratar convosco pela primeira vez e à distância. A próxima due diligence que tenham que fazer, à partida, o normal seria a standard. A próxima revisão será, à partida, anual. A não ser que, ao longo de uma circunstância qualquer de avaliação, vocês encontrem, por uma razão qualquer, uma red flag. Encontram um adverse media combinado com outra coisa qualquer, por hipótese. Então aí devem fazê-lo semestralmente. Se existir alguma coisa que vos aponte para uma EDD reforçada mais, então a revisão deve ser trimestral. Ok? Pronto. Então são 10h09. Vamos fazer a nossa pausa até às 10h35. Voltamos já de seguida. E vamos continuar a fazer relacionar estas matérias da EDD e ver na prática quando é que se vê uma coisa e outra. Desta parte da aula, têm dúvidas até agora? Ok, vou assumir que não, como ninguém Não responde. temos. Diga. Não, disse não temos. Se calhar só Ok. quando voltar a fazer uma questão. Ok, é isso. Então vamos continuar a fazer exercícios e a ver estes casos na prática, que é para percebermos quando é que temos umas coisas e outras. Mas pronto, então voltamos às 10h35, já nos vemos todos novamente e já voltamos aqui, está bem? Até já. Até já, até já.